Olá, boa noite! Começando mais um programa Conversa Franca. Como não poderia deixar de ser essa semana, convidado ilustre, o deputado estadual mais votado na história do estado do Espírito Santo, ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli. Sérgio, obrigado pela sua presença com a gente, boa noite, parabéns aí pela expressiva votação. E é claro, você é o nosso convidado dessa semana para a gente bater um papo aqui no Conversa Franca. Boa noite a você, boa noite a todos. Realmente é bom, né, estar neste momento, após uma eleição vitoriosa, e poder logo se comunicar com a população, principalmente a população, né, colatinense, que é a população mais próxima de mim. Ok. Sérgio, a gente vai falar de muita coisa aqui, vai falar um pouco aí da sua trajetória na política, da sua trajetória também aí na cultura colatinense, mas vamos falar agora, depois a gente volta no final para dar um reforço. A gente conversou no domingo, quando você estava se dirigindo lá para a sua sessão eleitoral. Conversamos também na segunda-feira após, aí logo poucas horas após a apuração, mas e agora? Hoje, quinta-feira, já chegando no final de semana, caiu a ficha, 138.523 votos. Você esperava essa votação expressiva para deputado estadual aqui no Espírito Santo? Olha, na verdade não, eu sentia que nós tínhamos condições de vencer pela recepção do povo, mas eu tinha uma grande preocupação porque o meu projeto era outro, né? Depois surgiu esse de repente, e o meu medo era as pessoas não saber que eu era candidato, porque 2 semanas antes das eleições... Era candidato a senador, né? Na verdade, o projeto que quando eu saí da prefeitura, eu diria que eu seria candidato a deputado estadual. Depois o partido começou a cobrar um tamanho, falou, não, seu tamanho é maior, é isso. Aí começaram, né, senador, governador, aí eu aceitei senador, e de última hora a população já viu a história, eu fui substituído por outro candidato. Aí eu resolvi disputar a Assembleia. E eu tinha medo porque o nosso partido, com horário pouco na televisão, né, o estado grande, eu com poucos recursos financeiros para fazer campanha, né, majoritária, eu falei, é fácil, né? Se eu fosse candidato a senador, era mais com 3 ou 4 aí, é fácil. Agora, você disputar uma eleição com 300 pessoas, né? Porque, na verdade, em números redondos, foram 300 candidatos a deputado estadual, eu acho que 70 e pouco federal, quer dizer, então era muito grande. Eu tinha desespero que as pessoas me cobravam de outras cidades, lá do sul, como, vem aqui, eu falei, meu Deus do céu, não estou tendo condições de ir a todos os bairros de Colatina. E eu fiquei preocupado e aproximando, né, as pessoas, olha aqui, nessa rua ninguém sabia que você era candidato. Em Colatina, na véspera, eu aqui fazendo comércio, entrava, mas você veio como candidato. Aquilo assim me deixou aflito nos últimos dias. Mas depois eu fui vendo, assim, a televisão também melhorou, né, a quantidade de isenções que eu comecei a ter, e aí eu senti, né, que a gente tinha condições de ser eleito. Agora, não com essa votação recorde, né, que foi a maior da história. Maior da história, né? E proporcionalmente foi a maior votação país, de deputado do Brasil, né, nessas eleições. Então eu falei assim, realmente isso é motivo de alegria e tal, mas é uma responsabilidade muito grande, porque afinal de contas é uma grande parte da sociedade que espera algo da gente. Você teve voto em todos os municípios capixabas, né? Aumenta ainda mais essa responsabilidade. Todos os municípios, se você for olhar pelo tamanho do município, pode tirar uma média, porque, por exemplo, municípios como Linhares, que já é bem maior do que Colatina em população, eu tive em torno de 7 mil votos. Aí você vê municípios, por exemplo, como Vila Valério, São Gabriel, que é bem menor, mas era 1.000 e pouco, 2.000. São Gabriel foram quase 3.000 votos. E o detalhe é que você não passou por todos esses municípios. Não, eu só passei, na verdade, se eu não me engano, em 18 municípios. E mesmo assim, em cima do carro, falando, não dava para... Tinha muito aquele tete a tete. Não, eu não tinha como eu gosto
gosto de andar, de sentar, de fazer reunião. É porque a campanha é bem mais curta, né? É uma campanha bem mais curta e a gente queria, como você diz, mais a região para ir expandindo, né? O lugar mais longe que eu fui, no norte, eu acho que foi Mantenópolis, né? E no sul foi a Iconha, onde eu fiquei... se eu não me engano, fui o mais votado lá, com mais de 1000 votos, que é um município pequeno. Anchieta, 1000 e poucos votos. Teve cidades, eu acho que eu fui o mais votado em umas 4 ou 5 cidades pequenas do Espírito Santo. Só um exemplo, né? Em Linhares, você teve mais de 7.000 votos, foi mais votado do que alguns candidatos colatinenses aqui em Colatina, né? Fora a Serra, impressionante. 14.000 votos. 14.000 na Serra? Na Serra, estou falando no Redondo, um pouquinho mais. Mas 14.000 votos. É votação que candidatos de lá não tiveram. Então, realmente... essa comparação que eu fiz aqui com o candidato. O meu projeto no final era fazer uma campanha na Grande Vitória, em cima de carro. Mas quando nós chegamos em Jacaraípe, o carro nosso pifou, o som era alugado, era um som complicado. Aí, vamos voltar, vamos atingir. Cachoeiro estava programado. Se o carro não quebra, tinha passado de 140, então. Eu acredito que se eu fizesse campanha na Grande Vitória, porque na véspera os amigos mesmo diziam: Serginho, eu estou divulgando aqui, muita gente em Vitória não sabe que você é candidato. Você estava falando de uma situação aí, tem um detalhe, né? A eleição para deputado, né? Muita gente... Colocar você como exemplo, né? Não quer dizer que aconteça só com você. Vou votar no Sérgio Meneghelli. Vou votar no Sérgio Meneghelli. Qual é o número do Sérgio Meneghelli? Depois eu vejo. E no dia da eleição o cara não sabe o número do deputado estadual. Isso eu tentei, né, focar bem nas minhas redes sociais, pedindo às pessoas que anotassem tudo que eu publicava lá, a gente colocava um número e eu pedia no Zap: gente, ajuda a divulgar. Aí tinha pessoas na véspera pedindo: Serginho, manda santinho que nós queremos te ajudar. Eu falava: não tem condições, né? Eu falei: vamos mandar através do Zap, o que eu acho que é a campanha. Corre mais, né? E a campanha que tem que se fazer, corre porque mais rápido. Se torna uma campanha econômica, não usa papel e ela corre mais. Então eu usei muito isso e pedi aos amigos que fizessem essa corrente de um passar para o outro e compartilhando. Agora, Sérgio, você realmente aí é um ícone nas redes sociais. Qualquer postagem sua, milhares de pessoas curtindo, né? São muitos seguidores. E tem essa questão também de quando você faz uma postagem, a gente acompanha e tal, uma pessoa lá da Bahia: você tinha que ser candidato aqui. Uma pessoa lá do Nordeste: você tinha que ser candidato aqui. Lá do Sul: se você fosse candidato aqui, meu voto era assim. Então a gente vê muito isso. E nessa eleição foram mais de 50 candidatos pelo Brasil afora com esse número seu, o 10, 4, 5, 6, né? Nem todos, é claro, foram eleitos, mas teve fato curioso, inclusive a gente vai colocar na tela aqui uma mensagem, né, que uma fã, digamos assim, do Sérgio Meneghelli, lá de Franco da Rocha, ela escreveu uma mensagem, né, lá no Instagram do Sérgio, na rede social: Franco da Rocha, São Paulo, hein? Lá candidato capixaba não pode ter voto. Mas assim: tentei votar em você aqui, 10, 4, 5, 6, mas apareceu a foto de uma candidata chamada Edna. Eu tentei lá acertar a situação, mas não deu. Ou seja, tem muita gente ainda que não sabe como funciona, né? Que é uma eleição estadual. E deve ter acontecido muito por isso aí. Eu vi muita gente falando: eu vou votar em você aqui do Ceará. E era uma preocupação também que eu postava uma matéria, grande parte dos comentários: a pena que eu não sou daí. Eu sou daqui da Bahia, meu voto vale. Eu falei: meu Deus do céu, eu tenho muitos seguidores, mas grande parte é de fora do Espírito Santo. Aí era uma preocupação também, porque eu não sei qual é a percentagem que eu tenho, né, do Espírito Santo, e não. Mas eu vi isso, pessoas comentavam nas redes sociais: fui votar em você, apareceu fotografia de outro. Igual essa senhora falou aí, né? Então, porque tem gente realmente que acha que, por exemplo, falava: você podia ter sido candidato a deputado federal, que eu ia votar em você daqui. E, na verdade, eles não sabem, né, que essa eleição é o único cargo nacional que pode ter voto em todos as federações. O mesmo candidato é somente o presidente e o vice-presidente da República. O resto só vale na parte local. No estado, né? Agora, Sérgio, por que esse sucesso
pelo Brasil afora, né? Claro, através aí das redes sociais, você visitou aí vários municípios, palestrou, recebeu convites, visitou, a gente acompanhou aí. Por que esse sucesso? Olha, eu acho que... Eu não sei se é... pelo que eu vejo, se você for olhar... O seu jeito de viver, é o jeito normal, porque o povo... Eu sinto que o povo quer um político que identifica, que representa ele. O povo brasileiro não é um povo que anda de terninho, de carrão, que anda todo arrumadinho. A grande maioria não é. E a gente vê os políticos se apresentando de uma forma, sabe? De repente eles vinham fazendo aquilo que não é normal um político fazer, mas que ao mesmo tempo deveria ser normal. Aí, aqueles que não aceitam, jogam, quer aparecer. Eu fui criticado, por exemplo, por um prefeito porque eu fui na fila do SUS esperar minha cirurgia de catarata. E quando, na verdade, era um direito que eu tinha. Eu paguei INSS a vida toda, eu precisei da cirurgia, ela particular era muito cara e eu fui bem servido. Então, eles acham que o político ainda tem que se colocar acima como se fosse uma autoridade. E eu sempre preguei que político é empregado do povo, tanto é que ele não é um concursado, ele é eleito, mas ele recebe do mesmo salário que vem o dinheiro do gari, que vem o dinheiro do professor, do médico, ou seja, qualquer pessoa que presta serviço público. Então, nós políticos somos empregados e eu sempre passei essa imagem, porque não é normal você ver prefeitos aí, por exemplo, trabalhando juntos com garis. Aí eles não entendiam, eles falam assim, mas ele tinha que trabalhar no gabinete. Eu nunca larguei o gabinete quando eu era prefeito para ir para as ruas. Eu fazia no final de semana, feriado, dia de folga. Dia de folga, um joga bola, outro bebe, outro fala mal dos outros nas redes sociais. Você ia lá para plantar, para ajudar o pessoal a decorar a ponte. E isso colocava a mão na massa. E isso trazia uma economia e eu provava que trazia economia. E depois também, né, nós fizemos muita coisa na nossa administração que outras cidades não tinham, como, segundo eu sei, Colatina é a primeira cidade do Brasil, as salas de aulas municipais todas serem climatizadas, porque quando não deu para a gente colocar em todos, né, por causa da pandemia, mas mesmo assim nós deixamos um aparelho para cada sala de aula ser posto. Então foram coisas que nós fizemos diferente e isso as pessoas foram acompanhando. E eu sempre misturei também que além de eu ser prefeito, antes de eu ser prefeito, eu era o Sérgio. Então eu sempre mostrei um jeito meu de ser, que às vezes se identifica com muitas pessoas nesse país. Ser um político não precisa mudar realmente o jeito não de precisa, ser. Não, aí, né? Cada um tem seu DNA. Com certeza. E a gente tem uma imagem também, né, inclusive, do último domingo, né, quando o Sérgio Meneghelli chegou para votar, a nossa equipe estava lá, você está vendo a imagem aí, e o Sérgio Meneghelli chegou de bicicleta para votar lá no Manhães de Andrade, né, que é a sessão eleitoral, e daqui a pouco a gente vai conversar mais, mas antes eu quero falar de um detalhe, um fato curioso que aconteceu no domingo. Ninguém sabe, pouca gente sabe, o Sérgio Meneghelli quase ficou sem votar nele mesmo no domingo. O Sérgio perdeu o documento que foi achado em cima da ponte, estava andando de bicicleta pela cidade domingo. Conta essa história, Sérgio. Olha, você estava lá, inclusive, agora que eu te dei a entrevista, que eu cheguei para votar. Não achou o documento? Aí eu fui e mudaram minha urna lá, e depois da que eu fui, estava muita gente, eu falei, não, vou dar um pulinho no polivalente que depois eu volto para votar. E eu fui à escola polivalente. Quando eu voltei novamente ao Manhãs, você fica a mais de 2 quilômetros de distância, né? Aí cadê o documento? Cadê o documento? Aí eu voltei para o polivalente. Cheguei de lá, eu liguei para o Zé Paulo. Falei, Zé Paulo, se eu souber aí, não, seus documentos já acharam. Um senhor, segundo o policial, tem características de pessoas do interior, o senhorzinho achou em cima da ponte. Agora eu te pergunto, eu não sei se foi quando eu fui
ou quando eu voltei. Né? Porque aí eu peguei e nessa carteira, além de estar o meu título de eleitor, estavam os documentos que tem foto, né? Você não baixou o e-título, né? Eu não baixei, Ou seja, eu não baixei. O deputado estadual mais votado da história do Espírito Santo quase ficou sem votar nele mesmo. E a pessoa, se eu tivesse sido eleito com menos, perderia por um voto, né? Mas graças a Deus, mas eu fiquei assustado porque ia ser a primeira vez, não, e a sensação, né? Porque eu não vejo votar como uma obrigação, votar como sabe? Eu vejo votar como um direito que eu tenho, então eu não queria abrir mão desse direito. O prazer também de estar exercendo aquele Não, é o prazer e o direito, né? Porque se você for olhar, eu usei muito isso na minha campanha. O único momento realmente que nós somos todos iguais perante a lei nesse país é quando nós estamos dentro de uma urna. Lá meu voto vale igual ao seu, da pessoa mais humilde do que do presidente da República. Então é um momento sagrado que, por um instante, eu falei, meu Deus, será que agora eu não vou votar nem em mim? E é secreto, né? Porque não adianta ali a pessoa, seja um servidor, seja um funcionário de empresa, seja, enfim, um estudante, ser coagido, tentar realmente, popularmente falando, virar a cabeça. Ele pode até concordar da hora, mas lá é secreto. Votei. A gente viu o resultado de candidatos que foram apoiados por prefeito aí afora, que a votação foi insignificante, mostrou que realmente falaram com ele que ia votar e não votaram. O voto é secreto, né? Vai ficar sem saber quem votou e quem não votou. Bom, vamos a um rápido intervalo agora, tem muito mais coisa pra gente conversar aqui com o Sérgio Meneghelli, ex-prefeito de Colatina, deputado estadual mais votado na história do Espírito Santo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco aí da sua trajetória política, falar um pouquinho também de cultura. Não sai daí, porque o Conversa Franca com Sérgio Meneghelli volta daqui a pouquinho. De volta com a sequência do Conversa Franca dessa semana com Sérgio Meneghelli, ex-prefeito de Colatina, deputado estadual eleito com 138.523 votos. Só aqui em Colatina foram mais de 25 mil votos, para ser mais exato, 25.181 votos, hein, Sérgio Meneghelli? Eu saí eleito daqui. Já saiu daqui, né? Graças a Deus foi motivo assim de orgulho, que era outra preocupação também que eu tinha. Eu falava, gente, prefeito, para ser um prefeito correto e tomando certas decisões que agrada, mas desagrada o segmento também da sociedade. Eu tinha medo de ganhar as eleições e perder na minha cidade, mas eu nunca tive, aliás, foi a votação recorde que eu tive em Colatina, quer dizer, foram quase 6 mil votos a mais que eu tive como prefeito da cidade. E você já havia sido candidato a deputado estadual também, né? Eu já tinha, mas só que em 2014 né? Eu tive 16 mil votos só em Colatina, quer dizer, naquela época já era uma votação grande, porque foi o dobro do segundo colocado. Só que fora de Colatina, eu só tive 1.500 votos. Aí um total de quase 18 mil votos, eu fiquei como suplente. E uma coisa que me chamou a atenção, Ademar, que botando essa eleição aí, as últimas 4 que eu participei aqui em Colatina, de 2012 até agora, eu fui o mais votado naquilo que eu disputei. Para vereador, eu fui o mais votado, inclusive da história de Colatina, né? 3.040 e poucos votos. Certo. Depois eu fui como um deputado estadual, não fui eleito porque não tive voto lá fora. Depois, na eleição de prefeito, eu fui o mais votado. E agora essa também, não só do estado, mas como de Colatina também. E como é que você viu o resultado, a apuração? Depois das 5 da tarde, o que você fez no domingo? Olha, na verdade, eu fui para casa por volta de 14 horas. Aí eu fui... E tinha que fazer, já foi feito. Eu confesso a você que eu estava cansado. Cheguei, eu deitei, não quis ligar a televisão, eu cochilei, eu dormi.
Quando era 4 e pouco, acordei assustado. Eu falei, né? Aí eu tomei um banho, aí eu fiquei logo esperando a TV, né? Vocês entraram, acho, um pouquinho, desde que começaram. Eu achei estranho, porque os primeiros resultados, eu era o 4º lugar, mas todos que estavam na minha frente eram candidatos da grande vitória de fora. Eu falei, então, isso não é o resultado de Colatina. Não. Aí se você for olhar, já do início eu comecei a ser praticamente, quando chegou, por exemplo, quando eu tinha 5 mil votos, eu já era o mais votado do estado e ninguém conseguiu, né? Porque o primeiro a sair como mais votado foi o deputado Marcelo Santos, que é de Cariacica. E eu tive uma boa votação também em Cariacica. Né? Na apuração, né? Do momento que você assumiu a ponta ali, só cresceu. Quando chegou nos 30%, né, eu estava apresentando a apuração aqui com o Alex, eu já fiz aqui uma projeção, né? Se tudo correr do jeito que vai passar de 100 mil. E foi o que aconteceu. Mas eu mesmo falo, chega, gente, não tá bom. Eu mesmo falava. Mas era uma coisa que realmente foi uma surpresa agradável. Agora, com preço muito alto, porque eu sei a responsabilidade que eu tenho daqui para frente. Daqui a pouco a gente vai falar disso, vai falar das suas metas. Mas antes a gente vai falar mais um pouquinho aqui da sua trajetória política. São 4 mandatos como vereador em Colatina. O primeiro foi lá em 1980. Foi nos anos 80 que eu fui vereador por 6 anos, né, para desigualar as eleições. Foi quando o Tadeu Gilberto foi prefeito. Aí depois eu não fui reeleito, eu fiquei como suplente, eu era o mais favorito para ser reeleito. Perdi por 11 votos e justamente eu tinha medo que acontecesse, porque depois, Serginho, eu juro que você fosse ganhar, não votei em você, porque você não precisava de voto. E eu estava vendo isso se repetir agora. Aí depois perdendo o título ainda, quase fica sem votar. Aí depois, em 2004, eu fui eleito prefeito, vereador, 2008 novamente, 2012 o mais votado da história. Depois eu fui candidato somente a deputado estadual, quer dizer, foi aquela que eu tive, eu fui mais votado em Colatina, mas não no estado, e para prefeito. Então, são o que? 3, 4, são 6 eleições vencidas. Né? E essa questão do voto é muito importante. Dentro da minha família tem um fato curioso. Meu pai, ele, final da década de 70, começo de 80, não me lembro o ano exatamente, ele foi vereador em Teófilo Otoni, Minas Gerais, ele ganhou por 1 voto. 1 voto. Se briga com a esposa naquele dia, a esposa não vota nele, não tinha sido nós tivemos que nosso colega saudoso, né, que era da imprensa, Dailton Manhago, que perdeu as eleições de Marilândia por 1 voto. Por 1 voto, né? Eu imagino o parente dele que não votou, deve estar arrependido até hoje. Rapaz, é complicado. Agora, Sérgio, vamos falar agora aí dessa responsabilidade, porque foram 138.523 capixabas que depositaram esse voto para você. E agora, o que esse pessoal pode esperar? Quais são as suas metas a partir do ano que vem? Assume em fevereiro, né, o deputado estadual? Dia 1º de fevereiro, começa a nova legislatura. Olha, a minha meta é a mesma que se fosse com um voto só, né, é de representar o povo mesmo e de fiscalizar, né, porque eu sinto que o papel do deputado aqui no Brasil, do legislativo, tanto de vereador a senador, ele foge muito das prerrogativas da Constituição, que é legislar e fiscalizar. Você vê vereador mais preocupado em fazer uma obra, conseguir uma obra para o bairro dele, do que realmente debater um projeto de lei, né, de fiscalizar um prefeito. Às vezes tem vereador que, se o prefeito faz algo que ele pede na comunidade, ele deixa, mesmo ele sabendo que tem algo lá, ele deixa de fiscalizar. E assim é o papel do deputado que eu vejo muito naquela de só ficar atrás de emenda. É importante, reivindicar, é uma coisa que faz parte do ser humano. Então, você pode reivindicar como cidadão, como profissional, mas o papel do deputado mesmo é tentar melhorar as leis, né, para uma melhor qualidade de vida da população e fiscalizar e cobrar
do governador que realmente o dinheiro do povo seja aplicado de uma forma correta e numa política pública, né, importante naquele momento, porque às vezes a gente vê governo fazer coisas aí que gastam milhões, mas que não tem tanta importância naquele momento como outra obra teria. E eu senti muito isso, Altemar. Foram coisas assim que a gente ser candidato, você botar a cara na rua, igual eu boto, igual eu ando de bicicleta, você vê a população reclamando. Por exemplo, Guarapari. É um lugar conhecido, bonito, maravilhoso. Deus foi generoso demais lá. Mas você vê uma cidade que hoje tem quase 140 mil habitantes, não tem um hospital. Uma dona de casa em Piúma, eu estava em cima do carro, ela veio com a criança chorando, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Ela falou assim, luta para ter uma sala aqui, para a gente poder pelo menos começar um tratamento de autista em nossa cidade, que aqui não tem. Né? E ela chorava e ela falou, meu filho é autista. Aquela foi uma cena que me marcou muito. A criança, se tem 1 ano e pouco, né, e a gente sabe porque... Eu, quando era prefeito, eu conversava muito isso, principalmente com o Eval, lá, o pessoal da PAI. O número de autistas aumenta a cada ano. Então, a gente tem que ter essa preocupação que existe cidade... Por exemplo, Linhares. Linhares é visto assim, não estou querendo criticar ninguém, mas Linhares é visto como uma cidade progressiva, de uma gestão assim, porque é o maior município do estado, é o que tem mais água, quer dizer, cortada pela BR, banhado pelo Oceano Atlântico. Aí você vai aqui em Humaitá... o oceano também nas praias. Né? Você vai aqui em Humaitá, né, que é como se fosse assim, uma quilombada, uma população que você parece que você está no fim do mundo. Parece que aquilo não faz parte de Linhares. Então, é isso que nós, deputados, temos que chegar para o governador e falar, governador, não é só Linhares, Colatina ou Vitória. Entre Linhares, Colatina e Vitória, tem comunidades que estão precisando, estão suplicando. João Neiva, as crianças me falaram no carro, se a gente te ajudar aqui, pedir papai para votar, você pede para consertar nossa quadra aqui, para a gente poder jogar? Coisa simples de se fazer, né? Em Cavalinha, a única coisa que a gente tem lá é uma quadra. Então, são coisas simples que eu acho que o deputado pode estar junto ao governo ou o secretário de esporte, ou qual for o tipo de ação que for, está ajudando a conquistar para diminuir essa diferença que você vê que há uma diferença muito grande do centro da Grande Vitória para o extremo norte do Espírito Santo. Com certeza, e até porque essa preocupação ela deve ter uma importância, porque como a gente já falou no começo, você é um deputado estadual, né? Inclusive você vestia aquela camisa Eu Amo Colatina, na campanha você mudou, como é que foi a situação? Mudei porque, na verdade, eu era o prefeito de Colatina, aquilo com um letreiro que a gente fez Eu Amo Colatina. Aí eu comecei a adotar aquilo porque eu sentia que eu tirava foto, aquilo aparecia nas redes sociais. Tanto é que quando eu saio de Colatina, pessoas de qualquer parte do país me conhecem, mas eles não falam o Serginho Meneghelli, eles não chamam o Sérgio, eles falam, ó, o prefeito de Colatina, quer dizer... divulgar a nossa cidade. E aqui do Espírito Santo, agora eu sendo candidato, eu falei, eu não vou chegar em Cachoeiro, nem fui a Cachoeiro, mas agora parei e pedir voto lá e dizer que eu amo somente Colatina. Na verdade, eu amo todo o estado. Então, onde que eu coloquei, eu amo o Espírito Santo, igual eu amo Colatina. Então, é isso que eu acho e eu sei, porque, por exemplo, cidades como a Piacá, tem pouco mais, se eu não me engano, de 6 mil habitantes, eu não sei, Divino de São Lourenço. Eu tive voto lá, uma quantidade de votos maior do que os vereadores de lá tiveram. Então, eu falei, hoje, graças a Deus, isso é motivo de orgulho, eu sou um representante de todos os municípios. É o que eu falava, eu quero ser o deputado de todos os capixabas. Bom, realmente tornou-se um ícone, né? O ícone, né, da política, né, como a gente já falou aqui no início, né, teve voto de todos os municípios. E essa situação aí, o prefeito de Colatina, a gente quando chega também em alguma cidade, né, vai fazer alguma coisa, numa cidade onde você nunca foi, vai conversar com alguém, vai sair de onde? Colatina. Lá naquela cidade do prefeito Sérgio. Então, já pegou. Isso pegou em outra coisa.
uma coisa que eu recebo muito, não se usava muito botar eu amo a cidade, né? Era mais quando era eu amo Nova York. Pelo Brasil afora. Era só na camisa. Como nós colocamos eu amo Colatina aqui, eu comecei a divulgar, aí quando os prefeitos me chamavam para ir lá, eu fui inaugurar eu amo cidade, aí eles colocavam a camisa. Eu achei um fato até interessante, tem uma cidade rica, na região de Ribeirão Preto, tem aí, eu acho, 14 mil habitantes, chegou um prefeito lá, bem fortão, tudo, eu amo Luiz Antônio. Aí eu peguei e falei assim, Luiz Antônio é o filho do senhor? Ele falou assim, não, é a cidade aqui, então eu amo Luiz Antônio, um montão de homem escrito eu amo. Então, mas eu falei, pegou que teve a cidade aí que ficou com o nome até engraçado, que eu não quero repetir aqui, porque saiu nas redes sociais como gozação, sabe? Mas eu falei, é uma coisa que começou aqui no Espírito Santo, não tem uma cidade que eu tenha passado que não tem lá, eu amo, sabe? O nome da cidade. O nome da cidade. Eu falei, é uma coisa que Colatina lançou de uma forma sem gastar dinheiro, porque aquilo lá foi uma parceria, tanto é que eu usava, né? Mas não teve um tostão de dinheiro público naquele Eu Amo Colatina. Foi uma parceria aí com o Frisa, com a Unesc, com a empresa de luz e outras empresas da cidade. Enfim, depois pegou. Sérgio, nosso tempo está acabando aqui, mas rapidamente, uma pergunta que todo mundo... um comentário que todo mundo vem fazendo depois do último domingo, né? E a pergunta que eu vou dirigir para você. Se você tivesse sido candidato a senador, você tinha ganhado? Eu acredito que sim, porque eu fui tirado simplesmente porque eu era o favorito na pesquisa, e a pesquisa que eu tive informação do Palácio Anchieta, que foi feita pelo PP, eu tinha, eu digo, o Partido Progressista, eu tinha 32% para senador, o atual senador eleito Magno Malta tinha 32%, a Rose tinha lá um pouco, e o da Vitória, se eu não me engano, tinha 7 e pouco. E aquilo foi que começou uma organização que, na verdade, não houve interferência ao presidente da República, não. Houve um movimento aqui, né, que o meu partido aceitou, inclusive eu saí dessas eleições até assim, triste, decepcionado com o meu partido, porque eles que me lançaram como candidato a senador e depois eles aceitaram me substituir de uma forma muito assim que até hoje eu não entendo. Então, eu seria. Então, agora, não era meu projeto. Para mim é uma coisa que passou, eu não me vejo hoje como senador, me vejo como deputado. Se daqui a 4 anos tiver oportunidade, eu disputo, mas o importante é a gente fazer bem, né, o trabalho daquele que a gente foi nomeado naquele momento. Então agora, né, a minha meta de vida é ser um bom deputado na Assembleia e ajudar realmente a fazer o Estado do Espírito Santo ser melhor do que ele já é. Com certeza vai ser. A gente aproveita para parabenizar, desejar boa sorte, agradecer pela sua presença hoje conosco aqui no Conversa Franca. Não, e eu agradeço, não é puxando saco não, mas o trabalho que vocês fizeram, né, nessas eleições, obrigado. A imparcialidade e principalmente fazendo, porque eu acredito que domingo, aqui pelo menos o colatinense, a grande audiência absoluta foi a TV Sim, porque só se via, tá aqui na TV Sim, nego mandando fotos no WhatsApp, a TV Sim anunciou agora, Sérgio Meneghelli. Então, eu acho assim, vocês aqui da TV Sim estão de parabéns pelo profissionalismo e pela maneira democrática como se comportaram nas eleições de 2022 aqui. Aproveitar para parabenizar, né, toda a equipe da TV5, que realmente no final de semana não medimos esforços e é claro, graças a Deus aí contamos aí com a colaboração também, com a audiência do telespectador e o reconhecimento, né? Realmente a gente correu atrás para fazer um trabalho bem feito, graças a Deus esse trabalho foi bem feito e reconhecido pela população. Sérgio, obrigado, a gente espera, é claro, que a partir do ano que vem você volte com a gente aqui trazendo também boas notícias, né, disso tudo que a gente falou, afinal de contas é uma nova missão para você. Isso daí, muito. E nós vamos realmente fazer com que cada um tenha orgulho do seu voto. Isso é o que eu peço a Deus e o que eu prometo mesmo. Sempre eu falava com ele, político tem que prometer. O que eu prometo é pedir muito a Deus que eu nunca venha decepcionar
quem realmente confiou o seu voto, quem acredita no Sérgio Meneghelli como político. Obrigado. Sérgio Meneghelli foi o convidado do Conversa Franca desta semana, que volta, é claro, na semana que vem, trazendo novamente um convidado e, é claro, contando com a sua audiência aqui pela TV Sim. Obrigado pela companhia e a todos uma ótima noite.